Boa noite para você, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com a permissão do Senhor em mais essa live da Segunda Igreja Batista de Pádua, do meu querido amigo, pastor presidente, pastor Luciano Machado. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Hoje nós estamos aqui num cenário diferente, estou em Itaperuna, mas eu não posso deixar de transmitir o recado de Deus para o seu coração nesta noite. Hoje, sexta-feira, dia 14 de agosto do ano de 2020. Quais são as características de pessoas bem-sucedidas? Talvez na sua mente, a sua definição de pessoa bem-sucedida é aquela que é, tem muito dinheiro, tem muitos bens ou constrói patrimônios. Mas qual é a visão que a palavra de Deus me mostra nessa noite? Porque a promessa que Deus fez para Josué é que ele seria bem-sucedido. Então, baseado um pouco na experiência de Josué, que seria uma pessoa bem-sucedida aos olhos de Deus. Presta atenção. Em Josué capítulo 3, verso 17, porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Meu querido ouvinte, meu querido irmão em Cristo, nessa noite, havia uma promessa na vida de Josué que ele seria bem-sucedido, mas Josué enfrentaria obstáculos. Pessoas bem-sucedidas têm a coragem e têm a iniciativa de dar passos onde muitas vezes ninguém deu. Pessoas bem-sucedidas, elas dão passos que muitas vezes muitos não deram. Foi exatamente isso que aconteceu com Josué. Era necessário atravessar o Rio Jordão e era necessário que desse o primeiro passo, porque Deus havia prometido que as águas se abririam, que ele abriria o caminho para que Josué e o povo de Israel pudesse chegar à outra margem. Mas era necessário dar um passo, era necessário ter uma iniciativa e Josué teve, baseado na confiança e na fé nas promessas do Senhor na sua vida. Ninguém tinha dado um passo no Rio Jordão e ele tinha sido aberto. Não! Era necessário que Josué desse esse passo de fé, baseado nas promessas do Senhor, que as águas do Rio Jordão se abririam. O Rio Jordão estava em época de cheias, o seu nível estava elevado acima do normal, mas era necessário que Josué desse esse passo de fé. Pessoas bem-sucedidas dão passos de fé e muitas vezes em terrenos onde ainda não foram pisados. Tome a iniciativa, tome a ousadia de dar o primeiro passo, baseado nas promessas de Deus na sua vida. Em segundo lugar, pessoas bem-sucedidas não dão nenhum passo fora da orientação e da presença do Senhor. Muitas vezes nós colhemos derrotas ou até mesmo frustrações em nossas vidas porque insistimos em dar passos sem estarmos na dependência do Senhor, sem ouvirmos a voz de Deus, morreremos afogados. A grande diferença é que os sacerdotes de Josué, ao darem o primeiro passo nas águas do Rio Jordão, eles estavam carregando, os sacerdotes estavam sobre seus ombros a arca da aliança. Meu querido ouvinte, para que sejamos bem-sucedidos, precisamos dar passos na presença do Senhor. E esse passo que os sacerdotes deram com a arca da aliança, que simbolizava na teologia judaica a presença do Senhor, as águas se abriram. Para que sejamos bem-sucedidos aos olhos de Deus, precisamos estar na presença dEle. E grandes dificuldades e obstáculos na sua vida serão vencidos na presença do Senhor. E as águas se abriram. E o povo de Israel, os sacerdotes, o povo de Israel puderam passar com seus pés enxutos para outra margem. E então então Deus fez um pedido para Josué. Josué, pegue as pedras do Rio Jordão e construa um memorial para que as próximas gerações, quando lhe perguntarem o que significam essas pedras, o que significam essas pedras todas juntas, e Josué iria responder para a sua futura geração
para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Glórias a Deus! Meu querido ouvinte, nesta noite, pessoas bem-sucedidas dão o primeiro passo. Tem iniciativa. Pessoas bem-sucedidas